Bem-vindos a mais um debate-papo, aquela conversa agradável entre amigos, sempre de um tema relevante, se falando de uma forma edificante. Hoje nós teremos a presença da missionária Edmeia Williams, que sempre abrilhanta esse encontro, falando de temas maravilhosos com a profundidade nas Sagradas Escrituras. Nós estamos apenas esperando que a missionária Edmeia Williams possa entrar e estaremos convidando-a a participar deste debate-papo especial. A todos que nos visitam e nos assistem, sejam muito bem-vindos no nome de Jesus Cristo. Estamos somente esperando a missionária Edmeia Williams. Aqui está a missionária Edmeia Williams. Um pouquinho mais. Presente. Graças tudo bem? E paz, como vai, pastor? Tá, graças a Deus, tudo bem. Bom demais. Tudo bem. E com vocês, tudo bem? Graças a Deus, pastor. Tudo em ordem por aqui. Tá a gente ótimo. vai levando. Tá ótimo. Edmeia, você tem sempre falado de temas tão importantes e com profundidade nas Sagradas Escrituras, como é a sua característica. E hoje, do que você vai nos falar? Hoje eu estou muito empenhada na carta aos Gálatas, porque é a carta magna da igreja. É a carta que fala e que nos leva a discernir um perigo que podemos correr, que é o perigo de legalizar a graça, ou tentar legalizar a graça e entrar numa prostituição religiosa, naquela Sim. mistura de graça com fé, de graça com lei, e achar que a gente pode ajudar na nossa salvação, confundindo uma coisa com a outra. Então, eu gostaria de, por essas próximas sextas-feiras, nós fazemos assim um estudo detalhado da carta do apóstolo Paulo aos Gálatas. Sabe aquele grande teólogo presbiteriano, Charles Erdman, que era da Universidade de Nova York, né? Ele escreveu um livro só sobre os Gálatas e ele usa a mesma expressão, é a carta magma do apóstolo Paulo à igreja. A mais antiga do apóstolo. Paulo começou ali. Eu sou apaixonada, aliás, sou Glória apaixonada a Deus. por todas. É lógico. Então, posso começar, pastor? Posso? Então, graça e paz a todos. É bom sabermos que nós estamos começando um ano na palavra de Deus. Glória a Deus que estamos aqui. Menos um ano que ficou para trás, um ano de experiência, um ano de aprendizado e um ano que nós temos para frente, não sabemos quanto tempo, mas sabemos que nós estamos na caminhada certa junto com o Senhor Jesus. Eu gostaria de começar, antes de mais nada, falando um pouco sobre a carta aos Gálatas, porque a boa nova da salvação pela fé em Jesus Cristo é a mais importante mensagem neste mundo. Essa mensagem mudou a vida de Paulo e, através da vida de Paulo, mudou a vida de muitos outros. Essa foi a mensagem
que começou a ser atacada na Galácia. E Paulo se levanta para defender a boa nova da salvação pela fé. Amém. Toda a carta de Paulo aos crentes da Galácia é exatamente essa, para defender a boa nova da salvação pela fé e não pelas obras da lei. Por quê? Porque alguns falsos mestres invadiram as igrejas que Paulo havia fundado na Galácia para ensinar uma mensagem diferente. Quando nós começamos a ler a carta que Paulo escreve aos cristãos gálatas, nós percebemos que há algo errado, porque Paulo ele não começa, como de costume, saudando os santos e louvando a Deus. Ele tem pressa, porque falsos mestres estavam ensinando um falso evangelho, uma mistura de lei com graça. E para isso, Paulo toma 3 passos definidos para entrar na batalha da defesa do evangelho de Deus. Eu gostaria de convidar os irmãos para lerem comigo a carta de Gálatas, o capítulo 1, onde está escrito assim: Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. A todos os irmãos, meus companheiros, às igrejas da Galácia, graça a vós outros e paz, da parte de Deus nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade do nosso Deus e Pai, a quem seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Vamos parar aqui um pouquinho no versículo 5, porque aqui, de 1 a 5, Paulo vai explorar a autoridade que ele tem como apóstolo. Antes de tudo, com muito cuidado, Paulo vai ensinar que a sua autoridade vem do Senhor. Ele tem 3 pontos distintos de autoridade. Aqui, nos versículos 1 e 2, Paulo, apóstolo. Apóstolo é alguém comissionado, do grego apestelein, um missionário, um embaixador. Quando no seu ministério entre os discípulos, Jesus escolheu 12 para serem seus apóstolos. Está lá escrito em Marcos, no capítulo 3, de 13 a 19. Mais tarde, um apóstolo teria que ter testemunhado a ressurreição de Jesus, e nós vemos isso em Atos 1, em Atos 2, em Atos 3. Paulo não preenchia esse requisito. Assim, a conversão de Paulo e o seu chamado apostólico criou alguns problemas, pois seus inimigos se opunham, e assim ele é muito cuidadoso para explicar que teve um chamado direcionado pelo Senhor Jesus, tanto quanto os 12 primeiros. E assim, ele tinha autoridade para lidar com os problemas das igrejas da Galácia. Ele ainda tinha uma segunda base de autoridade. Ele fundou as igrejas na Galácia. E a afeição por esses filhos espirituais era profunda. Nós notamos isso
no decorrer da leitura. Vamos ver um pouquinho aqui, meus irmãos, a história, pouquinho só. Muitos anos antes de Cristo, algumas tribos migraram da Gália. O nome atual da Gália hoje é França. O nome antigo da França era Gália. Então, algumas tribos migraram da França, da Gália, para a Ásia Menor. E ali fundaram a Galácia, que significa País dos Galices, ou Galeuses. Gauleses. É o país deles, que eles vieram da Gália. Muitos anos depois, quando os romanos mudaram muitas coisas no mundo, fizeram a inclusão de outras áreas ali e chamaram todo o território de província da Galácia. Assim, nos dias de Paulo, quando alguém se referia à Galácia, podia estar se referindo ao pequeno país da Galácia ou à grande província romana da Galácia. Assim, e por causa disso, não se sabe se esta carta é dirigida à província romana ou ao país, mas sempre se pensa que a carta é dirigida às igrejas do sul da província. Antioquia, Icônio, Listra, Derbe, que são igrejas fundadas na primeira viagem missionária de Paulo. Nós vemos isso depois nos versículos 13 e 14. Por isso, por ter fundado as igrejas ali, ele tinha autoridade. A sua mensagem centralizava uma pessoa, Jesus Cristo, Filho de Deus, que pagou o preço. Liberdade em Cristo é o tema proeminente aos Gálatas. A palavra escravidão é repetida várias vezes, porque os judaizantes queriam que os cristãos voltassem da liberdade da graça para a escravidão da lei. Aqui, no versículo 5, ele diz os seus motivos. A quem seja glória para todo o sempre. Como os falsos mestres de hoje, os judaizantes não ministravam para a glória de Cristo, mas para a sua própria glória, pensando na estatística, no crescimento da igreja, no oba-oba. Agora eu vou ler os versículos de 6 até o versículo 17. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo anjo, vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vai além daquele que recebeste, seja anátema. Porventura, procuro eu agora o favor dos homens ou o de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Peço-vos, porém, faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque eu não o recebi nem o aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo. Porque ouvistes qual foi o meu proceder outrora no judaísmo, como sobremaneira perseguia eu a igreja de Deus e a devastava.
e na minha nação, quanto ao judaísmo, avantajava-me a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, aprove revelar seu Filho em mim para que eu o pregasse entre os gentios, sem detença. Não consultei carne e sangue, nem subi a Jerusalém para os que já eram apóstolos antes de mim, mas parti para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. Vamos ver aqui. Nós vemos que Paulo, aqui nos versículos 6 e 7, ele expressa a sua ansiedade. Estou impressionado com a rápida mudança de vocês. Eles estavam trocando a liberdade pelo legalismo. O tema básico desta carta é graça, meus irmãos. A salvação é um presente da graça de Deus, comprada para nós por Jesus lá na cruz. Eles também estavam pervertendo o evangelho de Deus. Não existiam e não existem dois evangelhos. Um das obras e outro da graça. Eles, os judaizantes, estavam anunciando uma mensagem errada. Do versículo 8, 9 e 10, nós vamos ver Paulo expor, mostrar os seus adversários. Como um pai que guarda a sua filha virgem para o casamento, Paulo vigiava seus convertidos para que não fossem seduzidos. Os judaizantes eram identificados pelo falso evangelho que pregavam. O teste para o ministério de alguém é a sua fidelidade à palavra de Deus. Está escrito lá em Isaías 8, no versículo 20. A lei e o testemunho, se não falarem desta maneira, jamais verão a alva. Jesus comissionou o evangelho a Paulo, e esse para seus servos fiéis, mas os judaizantes estavam substituindo o verdadeiro pelo falso evangelho. E por isso, Paulo os coloca sob anátema, dedicado à destruição. Mas ainda havia uma segunda característica dos seus adversários. Os falsos motivos, as suas falsas razões que eles praticavam. Eles diziam que Paulo ajustava o evangelho para agradar aos gentios, por isso ele não era confiável. Mas eram eles que faziam isso. Você vai ver daqui a mais umas 3 semanas, lá em Gálatas 4, no versículo 17, quando Paulo escreve: os que vos obsequiam não o fazem sinceramente, mas querem afastar-vos de mim, para que o vosso zelo seja em favor deles. Se seu chamado não veio de homens, por que ele deveria procurar agradar a homens? Paulo não era um político, ele era um embaixador. Os judaizantes se comprometeram com a mistura de graça, misturada com lei para agradar judeus e gentios. Hoje nós dizemos agradar a gregos e troianos, mas nesse caso aqui era agradar judeus e gentios, os judeus com a lei e os gentios com a graça. Paulo explicou sua autoridade, expressou a sua ansiedade e expôs
os seus adversários, mas agora Paulo vai procurar convencer os Gálatas de que tudo o que eles precisam é a fé na graça de Deus. E para isso, ele usa 3 motivos ou 3 direções. A primeira é pessoal. Gálatas está aqui de 1 a 2. Ele diz, ele reviu a sua experiência pessoal com Jesus Cristo e a mensagem do Evangelho. E ele deixou claro que recebeu o Evangelho diretamente de Jesus e não dos 12. Também deixou claro a verdade de sua fé. Agora, nos versículos 3 e 4, Paulo vai expor a sua doutrina. E aí ele usa diversos argumentos para estabelecer a salvação pela fé na graça de Deus, não por obras da lei. E, para isso, Paulo vai usar o Antigo Testamento e os profetas. Você vai ver isso depois, em Gálatas 3,15 e Gálatas 4,18. E ele vai usar o exemplo de Sara e Agar. Nos 2 capítulos finais, ele entra, no capítulo 5 e 6, na prática. Ele explica a relação entre a graça de Deus e a vida cristã prática. Ele explica que a graça nos leva a viver em liberdade, dependendo do Espírito, não da carne, para os outros e não para si mesmo, para a glória de Deus e não para ser aprovado por homens. Aqui, nós vamos ler do versículo 18 até o 24. Decorridos 3 anos, então, subi a Jerusalém para avistar-me com Cefas e permaneci com ele 15 dias. E não vi outro dos apóstolos, senão Tiago, o irmão do Senhor. Ora, acerca do que vos escrevo, eis que diante de Deus testifico que não minto. Depois fui para as regiões da Síria e da Cilícia, e não era conhecido de vista das igrejas da Judéia que estavam em Cristo. Ouviam somente dizer, aquele que antes nos perseguia, agora prega a fé que outrora procurava destruir. E glorificavam a Deus a meu respeito. Então, meus irmãos, Paulo, quantas vezes nós queremos ser como outras pessoas, mas graças a Deus, pela vida de Paulo, que queria ser segundo a vontade de Deus. Os seus inimigos o acusavam de querer ser um dos apóstolos e diziam que ele não preenchia os requisitos da tradição apostólica. Deus decidiu se revelar a Paulo de modo diferente. Aqui nos versículos 11 e 12, Paulo deixa claro que sua mensagem e seu ministério têm origem divina. Aqui Paulo vai mostrar, pela sua história, que o evangelho que ele prega é divinamente orientado. E no versículo 13 e 14, nós vamos ver que Paulo deixa bem claro que ele foi um perseguidor. Ele repete o que está escrito em Atos 22, 26, o que provando que ele era um rabi judeu, perseguidor da igreja e reconhecidamente um líder judeu contrário ao caminho. Caminho é o nome que se dava à igreja naquela época.
ele consentiu na morte de Estevão, perseguiu os cristãos, ele levava homens e mulheres cristãos encarcerados, ele produziu, ele perseguiu tanto que promoveu a primeira grande diáspora da igreja depois da morte de Estevão. Ele pensava que Jesus era um impostor na sua mensagem de salvação. A sua reputação era de um zeloso perseguidor da seita dos nazarenos e tudo indicava que ele seria um respeitável jovem líder do seu tempo, Paulo de Tarso. Até que algo aconteceu. A mudança não foi gradual, foi rápida e sem aviso no caminho para Damasco. Os judeus que encorajavam Paulo no programa de perseguição ficaram horrorizados com a sua mudança. Lógico que os cristãos não pregaram para Paulo, porque os cristãos nem chegavam perto deles, meus irmãos. Não podia, o homem queria matar, o homem queria prender. Como é que algum cristão ia chegar para Paulo para pregar o evangelho da graça? Em vez de chegar perto para evangelizar Paulo, eles corriam longe de Paulo. Sei que me ouve, sabe como o crente é medroso. Não é? Assim, a mudança na vida de Paulo não foi causada por homens, veio de Deus, um milagre absolutamente espiritual, promovido pela graça de Deus, e essa mesma graça o fez apóstolo de Cristo aos gentios. Negar o apostolado de Paulo é negar a sua conversão. O argumento de Paulo era o seguinte: a sua conduta passada como perseguidor da igreja e a mudança dramática que ele experimentou provam que sua mensagem e o seu ministério vieram de Deus. Agora, aqui do versículo 15 a 16, Paulo vai explicar sua conversão. Deus fez, foi Deus que atuou. Quando aprove a Deus revelar seu Filho em mim. Isso é lindo. Quando aprove. A salvação vem de Deus, o momento é de Deus, é Deus que toma a dianteira, ninguém pode. É Deus que nos transporta do império de trevas para o maravilhoso reino da luz. Ele diz, quando aprouve a Deus revelar seu Filho em mim, a salvação é uma obra direta de Deus. Não é um esforço do homem. Nós não podemos fazer nada para sermos salvos. Não podemos comprar. Não podemos nada. Porque se você não está salvo, você está morto. E morto não pode fazer nada. Morto nem reconhece que está morto. Então, a salvação é a obra direta de Deus. Não é um esforço humano. Graça e chamado caminham juntos. Porque o chamado de Deus é uma graça que vem. Quando somos chamados diretamente para um trabalho, isso é uma graça de Deus. Precisamos saber que é graça de Deus. Ninguém é pastor porque é bacana, ninguém é apóstolo porque é bacana, é graça de Deus. É privilégio, mas a responsabilidade é muito grande. A responsabilidade é muito grande
existe um momento aqui em Filipenses, eu gosto tanto desse versículo, Filipenses 1, 29, em que Paulo diz assim: porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele. Está vendo? Padecer por Cristo é uma graça, é uma bênção muito grande. Tem pessoas que estão aí se queixando por tão pouco. É graça, meus irmãos. É graça. Deus nos chama pela graça e opera tudo através de Cristo, mas também para, através de Paulo, salvar outras pessoas. A doutrina da eleição não é para produzir orgulho e egoísmo. A eleição envolve muita responsabilidade, mas muita mesmo. E Deus escolheu Paulo para pregar o evangelho aos gentios, a mesma graça que ele experimentou no caminho para Damasco. Mas Deus fez isso para a sua própria glória, pois é para isso que o homem foi criado. Nós fomos criados para a glória de Deus. Agora, Paulo, nos versículos, até o versículo 23, vai falar do Paulo pregador. Paulo não tinha contato pessoal com os apóstolos. Logo após sua conversão, ele não tinha nenhum contato. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, meus irmãos. Paulo tinha uma barra suja. O povo tinha pavor dele. Gente, vocês não têm noção do que o Paulo fez com a igreja naquela época. Qual era o homem cristão que ia chegar perto de Paulo? Ninguém. Ele não tinha contato pessoal com nenhum dos apóstolos. Se ele tivesse ido para Jerusalém, o seu ministério teria sido identificado com o ministério dos outros apóstolos judeus. A mensagem do evangelho veio primeiramente para os judeus. Lembra lá, em Atos 3, quando Pedro fez isso? O ministério de Jesus, meus irmãos, veio em Israel. Assim como dos apóstolos, nos primeiros anos, era tudo em Israel, era tudo para os judeus. A morte de Estevão, coisa maravilhosa, a morte de Estevão foi marcante, porque houve a diáspora da igreja e os irmãos saíram entregando o que tinham, e o que é que eles tinham? Um coração cheio da graça de Deus. Filipe foi para Samaria, está lá em Atos 8. Pedro foi introduzido por Deus para os gentios, está lá em Atos 10. Mas Paulo foi para as multidões gentílicas. Pronto. Primeiro, ele diz aqui que foi para a Arábia, versículo 17b. Paulo, depois de Damasco, usou seu tempo em estudo, oração e meditação, e se encontrou sozinho com Jesus. 3 anos, ele diz, que foi ficar no deserto da Arábia e em Damasco para conhecê-lo e o poder da sua ressurreição e a comunhão com seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte. Ele diz isso. Depois, ele voltou para Damasco, finalmente,
ele visitou Jerusalém, apesar do perigo de morte. Você vê nos versículos 18 a 20. Isso aconteceu 3 anos após a sua conversão. E o seu propósito era visitar Pedro. Mas isso foi difícil, você dá uma olhada em Atos 9, de 26 a 28. Ficou em Jerusalém 15 dias e viu só Pedro e Tiago. Então, ele foi para Tarsus, versículos de 21 a 23, porque havia perigo de vida. Os judeus queriam matar Paulo e o próprio Jesus falou com ele em Atos 24, dizendo: eles não vão ouvir o teu testemunho. Te manda daqui, sai daqui. E nós vemos o momento em que Paulo chora, porque o que ele estava sofrendo é exatamente o que ele fez os outros sofrerem. A história diz que Paulo foi pela Síria, pregando a palavra na Cilícia, e só 7 anos após foi recrutado por Barnabé para o trabalho em Antioquia. Você lembra disso? Quando chegou a notícia a Jerusalém de que a palavra de Deus estava dando uma grande explosão em Antioquia, mandaram Barnabé para lá. Barnabé, quando viu o campo, aconselhou os irmãos na bênção de esperar ele voltar. Ele foi a Tarso, pegou Paulo e levou para lá, para Antioquia. Os dois fizeram um trabalho belíssimo na igreja de Antioquia. O Cristo dos evangelhos, meus irmãos, é o Cristo das epístolas. É o mesmo Cristo. O Cristo pregado pelos apóstolos de Jesus Cristo é o mesmo pregado por Paulo em suas epístolas. O próprio Pedro chama de escritura as cartas de Paulo. Você lê isso lá em 2 de Pedro, no capítulo 3, versículos 15 e 16. O próprio apóstolo Pedro. Judaizantes de hoje, como os daquele tempo, rejeitam a autoridade de Paulo. Nos dias de Paulo, eles usavam o evangelho de Jesus Cristo mais Moisés. Misturavam a graça daqui com a lei de lá. Nos nossos dias, nós temos o evangelho mais um número enorme de líderes religiosos, de livros, de organizações, de invenções, uma parafernália horrível dentro da igreja. Muitas pessoas hoje ainda não aceitam a autoridade de Jesus ou de Paulo, mas a resposta está aqui em Gálatas 1, de 9 em diante. Se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebeste, seja anátema. Anátema em municipal de Sal. Quando nascemos livres, nós crescemos livres. O livro, essa carta de Paulo aos crentes da Galácia, é com certeza a mais antiga de todas as cartas de Paulo. E seguramente foi escrita de Antioquia, depois que Paulo volta no concílio de Jerusalém. Nós sabemos que quando Paulo, e ele vai falar isso na carta, ele visita a Galácia, ele foi por um problema que ele teve na vista. E ali ele começou a mostrar o seu ministério e fundou as igrejas daquela região. No que ele sai, entram os falsos mestres para deturpar a mensagem que ele tinha pregado. Isso é
é uma coisa que acontece. Quando o inimigo não pode proibir, ele mistura. Ele não pode impedir Paulo de fundar a igreja na Galácia. Então, ele foi lá e misturou sujeira no meio para atrapalhar. É mais ou menos o que nós temos visto hoje. Tantas modas, tanta corrupção, tanta mistura. Cada pessoa abre sua igrejinha para fazer as coisas de acordo com a cabeça dele. Eu quero dizer para vocês, esse tempo de pandemia é um tempo específico em que Deus está peneirando a igreja dele. Amém. A igreja é dirigida pela sua palavra. A igreja da boa nova, da saudação pela graça. É isso que trata a carta de Paulo aos Gálatas. Na próxima sexta-feira, se Deus quiser, vamos fazer o capítulo 2. Que Deus nos abençoe e nos guarde. Que faça resplandecer o seu rosto sobre nós. E tenha misericórdia de todos nós. Amém. 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 É tão importante, né, Edmei, esse tema da graça de Deus. Eu digo, é essencial, né? Essencial. Onde não estaríamos se não fosse a graça? Pois é. Agora, Edmei, você poderia fazer o favor de dar a conta da casa de Maria e Marta, como nós sempre pedimos, para que as pessoas que desejarem ofertar, né, uma oferta de amor para essa obra maravilhosa, possam fazer? Tá bom, pastor. A conta é no Banco do Brasil, é agência 3223, dígito 9. Agência 3223, dígito 9. E a conta corrente é 4055, dígito X ou 0. Conta corrente 4055, dígito X ou dígito 0. E o CPF é 050 110 355/49. 050 110 355/49. Amém. Amém. Nós queremos esclarecer a todos que a missionária Edmei Williams viaja, ela prega em inúmeras igrejas, em ministérios, em congressos no Brasil, e assim que puder, retornando a fora do Brasil também. Então, a gente está sempre em contato com ela para poder confirmar se de fato ela poderá trazer a palavra, porque sexta-feira todos hão de convir que é um dia que fica problemático. Às vezes, quando a pessoa viaja na quinta, não sabe se lá a internet estará boa na sexta, às vezes viaja na própria sexta, né? Então, mas nós vamos estar sempre avisando caso haja um imprevisto, né, Edmei? Semana que vem eu devo estar em Guarapari, mas como eu vou na quinta, e sexta-feira de tarde eu estou lá e eu já tenho a informação que lá tem uma internet boa, eu vou estar na hospedagem, no Hotel Violeta do Curuca, lá na praia de Meiaípe. E o Vanderlei me disse que a internet lá é muito boa. Então, graças a Deus. E é claro, ele não estará com você, mas seria um prazer conhecê-lo, né? Mas ele não estará. Né? Mas graças a Deus que o hotel tem uma internet muito boa. Tem muito boa, Lá é o melhor restaurante de peixe do Espírito Santo. É mesmo? Não sabia disso. Precisa conhecer o Curuca, eu fazendo propaganda. É a melhor muqueca do Espírito Santo. Ele é o criador da muqueca de banana. Eu já li sobre esse restaurante numa revista no Canadá.
Que coisa! E Que outra coisa melhor, ele é filho de Deus, pastor. Que ótimo! A família que é uma ótimo. maravilha, uma maravilha. A família de Deus, graças a Deus. Graças Assim que você vai comer uma muqueca... Não, isso daí é indiscutível. É indiscutível. É uma família de Jesus Cristo. A família toda, ele, tio Dino, tia Leia, toda a família deles. Uma beleza. Graças a Deus. É sim. Graças a Deus. Que Deus possa abençoar muito. Manda Eu agradeço muito o nosso abraço, embora a gente não conheça, né? Mas temos a afinidade através de você e muito mais através de Cristo. Então, manda o nosso abraço a todos Eu eles. dou sim. Eu dou sim. Tá, Edmé? Tá obrigado por tudo e até sexta que vem. Um grande abraço. Um grande abraço. Obrigado. Tchau.